Olá, pessoal, que Deus abençoe. Pessoal, presta atenção, que eu vou ler uma palavra aqui que é, assim, um mistério na vida das pessoas. Muitas pessoas têm as suas interpretações, já vi diversas interpretações sobre essa palavra aqui, mas eu tenho a minha interpretação que o Espírito Santo revela no meu coração através desta profecia aqui, que é Gênesis capítulo 22. Diz dessa maneira: Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. Olha aqui. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse-lhe: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Veja bem, único filho, já começa a meditar que o único filho a quem amas já vai começar a te levar em alguma história futura. E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, se levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço, ou seja, eu e Isaque, iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Por essa passagem aqui, as pessoas já dizem dessa maneira assim: Abraão sabia que ele adorava a Deus, que mesmo que ele sacrificasse o seu filho, Deus teria o poder para ressuscitá-lo. Eu, porém, digo que nunca foi intenção de Deus sacrificar Isaque, mesmo porque Deus abomina o sacrifício humano. Tanto é que ele destruiu, né, as nações de Canaã, Jericó ali principalmente, que foi logo no começo da tomada da terra prometida ali, porque assim, o que mais era abominável aos olhos de Deus daquele povo ali, uma das causas, além de sacrifício, de adoração de deuses estranhos, era o sacrifício humano. Ali eles sacrificavam crianças e tudo aos deuses pagãos, né? Então Deus abomina. Então nunca foi intenção de Deus sacrificar Isaque. Isso eu tenho certeza, tá? Isso aqui Deus primeiro estava provando Abraão, mas Deus ele sabe quem ele prova. Ele sabia que ele... Então isso aí era mais uma simbologia para a humanidade observar e ver a fidelidade de Abraão. Porque Deus não vai te colocar numa prova que você não suporta. Se você não suporta a prova, é porque não foi Deus que colocou, porque Deus sabe se você vai suportar ou não esta prova. E Ele não te dá uma prova, isso é bíblico, Ele não te dá uma prova maior do que você possa suportar. Não te tenta maior do que você pode suportar. Se está sendo maior do que você pode suportar, não é Deus que deu. Entendeu? Então aqui nós já tiramos por isso. E Abraão, também, nós vamos ver aqui mais para frente, que Abraão, ele sabia que Deus providenciaria um sacrifício no lugar de Isaque. Então nós vamos continuar lendo aqui, ó. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos e foram ambos juntos. Olha aqui, ó, ele colocou o lenho sobre Isaque. Nesse momento aqui, Isaque está representando quem? Jesus. Isso é simbólico, entendeu? Deus fez esse cenário aqui, profetizando, mostrando o que iria acontecer milhões de anos depois. Né? Então, nesse momento aqui, Isaque representava Jesus. Ou seja, ele estava carregando a lenha do seu sacrifício.
Assim como Jesus carregou sobre os seus lombos a cruz do seu sacrifício. E aqui Abraão estava representando Deus, levando, entregando o seu próprio filho ao sacrifício. Veja que interessante. Abraão representando Deus, levando o seu próprio filho, único a quem ele ama, em sacrifício. Né? E Isaac representando Jesus nesse momento aqui. Né? Vamos continuar. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então você está vendo aqui, ó, como Deus, como Abraão, aqui fica claro que Abraão sabia que Deus providenciaria um cordeiro para o holocausto e que o filho dele não seria sacrificado. Primeiro lugar, Deus sabia o servo que ele tinha depositado a sua confiança na terra. O servo fiel que era Abraão. E segundo, Abraão sabia o Deus perfeito e poderoso que ele servia. Então aqui havia uma mútua confiança, né? O poder de Deus estava sobre Abraão e Deus provando a Abraão para mostrar para a humanidade a fidelidade de Abraão, que o ser humano, todas as vezes que o ser humano seja fiel sem questionar Deus, Deus providencia o socorro para o ser humano. Então isso aqui é tudo simbólico. Muitas coisas falam assim, porque Abraão tinha feito isso, então Deus ameaçou tirar. Nada disso. Conversa fiada, vamos entender a Bíblia e as profecias futuras que aconteceu. E vieram ao lugar onde Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali o altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, dizendo, Abraão, e disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que o carneiro detrás dele, travado pelas suas patas, no mato. E foi Abraão e o tomou, o carneiro, e ofereceu ao holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então veja aqui. Nesse momento aqui, Isaac estava representando também. Nós já vimos ali que Isaac representou Jesus, que Abraão representou Deus, oferecendo seu único filho ali. E nesse momento aqui, Isaac está representando a humanidade condenada a ser pelo pecado, condenado pelo pecado, porque a palavra de Deus diz, todo pecado destituído estão da glória de Deus. Então estávamos todos condenados à condenação eterna, à morte eterna, ao inferno, à separação de Deus. Né? Então nesse momento aqui, Isaac estava representando a humanidade. Você viu que Isaac representou Jesus, Isaac representou a humanidade, Abraão representando Deus. Então aqui nesse momento Isaac está representando o povo. Né? Então no momento que Isaac ia ser sacrificado, que ia ser condenado, né? Que ia ser ali selado a sentença sobre Isaac, Deus providenciou o cordeiro. E quem é o cordeiro que Deus providenciou? Nós estávamos condenados, sentenciados à morte eterna, à condenação eterna.
Então Deus, por sua bondade, providenciou quem? Jesus, o Cordeiro, né? Porque Deus é o socorro presente na angústia. Imagina a angústia de Isaac ali, sendo condenado. Imagina, agora nós olhamos para Abraão, imagina a dor de Abraão ali mesmo. Não dá para a gente saber, cravar certamente quais foram os pensamentos de Abraão ali. Mas imagina um pai vendo o seu único filho que ele teve depois de tanto sacrifício, oração e clamor a Deus. Com 100 anos ele tinha, e Sara 90. Ele teve esse filho que era promessa de Deus, e agora ele tendo que entregar o seu filho à morte. Imagina a dor. Agora, os pais que têm filho, imagina a dor entregar ali o seu filho. Então, agora, nesse momento, raciocinando dessa maneira, tem outra simbologia aí, que é para nós, os seres humanos, olhar e ver a dor que Deus teve, né, para oferecer em holocausto o seu filho, o seu único filho, Jesus, em sacrifício por nós. Entendeu? Então é que para que nós tenhamos o sentimento que Abraão teve ali, como pais, o sentimento que um pai tem de entregar o seu filho. Você pode ter 10 filhos, mas se você tiver que matar um, você não vai ter coragem. Abraão tinha só um Deus, o único filho de Deus. Ele entregou. Então é para você sentir essa dor que Deus sentiu ali, essa dor, essa tristeza que Deus teve ali de ter que entregar o seu único filho para morrer, porque caso contrário nós não teríamos salvação. Então toda essa passagem é para nós entender o tamanho do amor que Deus tem por nós, da qual Ele não poupou o seu filho. Ele poupou o filho de Abraão, Isaac, mas Ele não poupou o próprio filho. E Deus, Ele não permitiria, desde o começo, Deus sabia, mesmo que nós não consigamos a discernir qual era o pensamento e a interpretação exata que Abraão teve aqui, mas nós sabemos que Deus, ele tem um pensamento só sobre nós, que é pensamento bom e não de mal. Então ele não sacrificaria, nunca foi intenção de Deus sacrificar Isaac, mesmo porque seria contraditório, uma vez que Deus abomina o sacrifício humano, seria contraditório se ele aceitasse sacrifício humano. Tá? Então, mesmo aqui também em Gênesis 17, Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Veja bem. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, dará um filho e chamará o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Aí depois ele promete ali que Ismael também será uma grande nação e tal. Mas o concerto perpétuo viria de Isaac. Então, como que ele sacrificaria Isaac? Mesmo outra interpretação que eu vi de outras pessoas, que mesmo que Deus tirasse Isaac, ele teria poder para dar outros filhos para Abraão. Isso aí é a interpretação errônea, porque Deus prometeu que de Isaac ele estabeleceria o concerto perpétuo com Abraão, e através de Abraão ali todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então foi da descendência de Isaac que nasceu Jesus Cristo, que foi o concerto perpétuo com a humanidade, que o aceita como único e suficiente Salvador. Então não foi outros filhos, foi Isaac. Então Deus não tiraria. Olha que isso aqui, olha o que Deus está falando aqui. Você que vai nessas igrejas aí, que Deus te deu bênção. Deus te deu bênção. Daí você vai nessas igrejas por aí, né? Essas igrejas que pregam emocionalismo e fala para você: se você tem o que ter, Deus te deu, mas é para você entregar agora, porque Deus vai te dar, multiplicar aquilo que Ele te deu. Cuidado com isso,
Porque aqui nós temos a prova que Deus deu e ele não tirou. Muitos aqui interpretam, Deus poderia tirar Isaac e dar muitos outros filhos. Não, a promessa de Deus na vida de Abraão era através de Isaac. Então, se Deus te deu uma bênção, te prometeu, você lutou por ela, segura, guarda, zela que é de Deus. Não vai entregando de qualquer maneira, seja para quem for, mesmo que seja para um líder persuasivo dessas igrejas sem discernimento. Toma cuidado para preservar aquilo que Deus te entregou de bênção nas tuas mãos, seja espiritual e seja material. Ok? Isso aqui é muito profundo, é só um resumo, que isso aqui é um estudo assim, prolongado, é um estudo longo, mas isso aqui é só um resumo para nós entendermos o mistério desta revelação e dessa passagem. Que Deus abençoe a todos.